Oi, gente, tudo bem? A gente teve um problema hoje técnico, né? Com essas tecnologias, enfim. Mas para a gente não perder tempo, a proposta da live de hoje era justamente sobre fundamentos da educação e seus pensadores. Então eu conversei com o Fábio, né? Nós aqui do Método Pedagogo, e resolvemos então, eu na verdade falei para o Fábio que eu não queria que a live ficasse travando, porque são autores muito importantes e que, até porque são de outra nacionalidade, os nomes são às vezes complexos, e na hora da prova a gente pode vir a confundi-los, tá bom? A proposta de hoje era falar sobre esses caras. Eu até coloquei lá para você. Você vai acompanhar o material, tá bom? Ó, o material tá bonitinho lá, ó, tá? No grupo do Telegram. Algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade, mas vai dar certo. Você baixa lá e responde aí. Fiz poucas questões porque eu quero explicar para você quem são esses caras aqui, tá bom? Prometo que a gente vai tentar corrigir essas questões técnicas para que não aconteça mais. E também não quero me alongar muito, até porque a gente precisa ser objetivo. Então vamos lá? Professor Thelma Freires, sangue na caneta. Quando a gente fala de fundamentos da educação, a gente tem que pensar quando é que essa escola surgiu para nós, beleza? Ela veio com os jesuítas, ela chegou aqui, né, em 1500, e essa escola passou a ser um espaço físico, formal. E nós não tínhamos isso. A educação era uma educação domiciliar, uma educação caseira. Quando os jesuítas chegam para nós e essa escola passa a ser instituição, nós tivemos que entender o que era a escola, o que era a didática, qual a forma de ensinar. E essa escola, ela está de fato separada da sociedade ou ela existe, há uma relação de escola com sociedade. É desse jeito que vem esse tópico no seu edital. Relação, educação, sociedade, fundamentos da educação, tendências pedagógicas. O nosso objetivo hoje não é tendências pedagógicas, embora é inerente falar de pensadores e você não esbarrar em uma questão ou outra de fundamentos da educação e falar das tendências pedagógicas. Primeira coisa que eu quero que você saiba. Quando a gente fala de educação, a gente tem uma corrente crítica de uma galera que pensa a educação de uma forma social, de uma forma que se sente incomodada por algumas atitudes da escola. A gente tem uma galera não crítica, que na verdade entende que não, que a escola está à parte dessa sociedade. E a gente tem aquela galera que é a coluna do meio, não é? Já diz Lucchesi, né, que não existe educação neutra. O próprio Paulo Freire também fala isso. Então nós temos a galera crítica, a galera não crítica e a galera que chamamos de crítico reprodutivista. Quando a gente fala dos críticos reprodutivistas, a gente está dizendo de uma galera, quando eu falo galera, são os pensadores. Essa galera está pensando a educação, escrevendo sobre educação, mas não traz uma proposta de mudança social. Essa galera não vem e leva-nos a pensar e depois faz uma proposta de tá bom, então como é que vamos? Vamos caminhar a esmo? Não. Então a gente tem sempre alguém que desde que o mundo é mundo, em qualquer esfera, seja ela de escola, seja ela de trabalho, tem sempre uma galera que critica alguma coisa, algum pensamento, e tem sempre uma galera que não critica, que ela acha que ela não tem que se intrometer, que não tem que se envolver. E tem aquela outra galera que acha que pode trazer um discurso, trazer uma fala, mas infelizmente eles ainda ficam na defensiva, ok? Esses são os pensadores. Althusser, Gramsci, Bourdieu, Passeron, Baudelot, Stabler. Professor, esses nomes dão um nó na minha cabeça. Na hora de fazer as questões eu fico desesperada, eu fico desestruturada, eu não sei por onde começar. Primeira coisa que você tem que entender, tá bom? Faça lá um quadrinho com os críticos, com os não críticos e com os críticos reprodutivistas. Normalmente, os não críticos e os críticos reprodutivistas, eles estão no mesmo barco. Como diz meu pai, eles estão no mesmo balaio. Porque você concorda comigo? O fato de um professor se incomodar com uma postura da escola, com uma postura da sociedade, mas ele ficar só na falácia, ele não trouxer uma proposta de mudança, ele não contribuiu de forma tão prática. Ele contribuiu do ponto de vista dele cutucar uma questão, dele nos fazer refletir sobre aquilo, mas os pensadores, os filósofos, os sociólogos, eles têm esse papel também de fazer a gente enxergar as coisas de outra forma e
trazer caminhos para que a gente consiga mudar essa sociedade. Como nós somos professores, independente da disciplina que lecionamos, estamos falando de uma escola que traz um aluno e que precisa pensar nesse aluno. Aí a gente volta lá nos jesuítas. A gente volta nas escolas, né, na escola tradicional. Aí você fica pensando, uma escola que imputava ao aluno castigos físicos, né, a palmatória, a situações de vergonha, né, inclusive a gente tem alguns ditados, né, de, por exemplo, cadernos que ficavam com as páginas dobradas. Como é que a gente chamava aquele caderno? Ah, o seu caderno tá cheio de orelha de burro. O que é orelha de burro? É como se você dissesse que aquele caderno representa aquele aluno, que ele está amassado, porque ele está dobrado. Então, isso era uma exposição muito grande desse aluno. Os castigos físicos, o uso desse castigo físico, o uso de disciplina voltada simplesmente para a imposição daquilo que a escola acredita ser a mudança. Mas ela não trazia ela não enxergava esse aluno. Ela não o via na sua particularidade, na sua, na verdade, no ser singular. Porque a escola ela é plural, mas o aluno ele é singular. Então, você que está me assistindo agora, nem todo mundo aprende do mesmo jeito, não é isso? Muitos de vocês são auditivos, muitos de vocês são sinestésicos, aprendem tocando, riscando, fazendo mapa mental. Muitos de vocês são visuais, né? E precisam visualizar, imprimir o material, riscar. Então, a escola, durante muito tempo, ela não enxergou o aluno na sua particularidade. Pelo contrário, ela enxergava esse aluno como um ser qualquer. É como se fosse um grande rebanho. Daí, é a galera que não critica a educação. Como eu te disse, as teorias não críticas, você vai acompanhar no seu material, são aquelas que entendem a sociedade como uma pirâmide. Sabe aquela pirâmide onde tem lá, né, a base, enfim. Quem está na base da pirâmide é aquele que vende sua força de trabalho. Quem está no topo da pirâmide é aquele que tem o poder, que detém o poder. E ele vai impor isso a você. Isso é próprio de quem? Do capitalismo. Então, a corrente liberal, então, a escola tradicional, essas escolas que não veem o aluno na sua singularidade, elas trazem enraizada no seu discurso essa fala do capitalismo. É aquela questão da meritocracia. Merece sobressair-se, merece ter mais sucesso aquele que mais se esforçou. Só que, na verdade, eu não sei dizer por que o outro não se esforçou. Porque talvez, historicamente, ele não teve a oportunidade que foi dada a mim, que foi dada a você. Então, não foi dada a ele essa possibilidade de escolher e de traçar o seu futuro. Então, essas teorias não críticas são teorias que elas veem a educação e a sociedade como um instrumento de equalização social. Tem que ser rico no lugar de rico, pobre no lugar de pobre, e essa pirâmide não tem que ser mexida, não é papel da escola se intrometer nesse tipo de coisa, ok? A galera das teorias críticas já é aquela galera que fala, não, gente, a gente tem que lutar contra essa seletividade, lutar contra o rebaixamento das classes populares. A gente não pode aceitar que, porque uma escola está situada num determinado perímetro, numa determinada região, eu rotule todos os alunos, eu rotule todos os pais e eu simplesmente me veja a parte daquilo ali. Então, essa é a galera que fica mexida e cutuca essa reflexão social. Daí é onde entram os nossos autores, os críticos reprodutivistas, que foram pensadores, que trouxeram para nós essa fala, que é Gramsci, Althusser, Bourdieu, Passeron, Baudelot e Stabler, que trouxeram 3 denúncias para nós. Quais foram as denúncias? E aí no seu material tem, primeira denúncia, né, não deixa de ser uma doença, a violência simbólica, depois nós temos o aparelho ideológico do Estado e depois nós temos a escola dualista. Quem é o cara, ou quem são os caras que falam sobre a violência simbólica? É o Pierre Bourdieu e o Jean-Claude Passeron. Então, eu sugiro a você, como experiência mesmo, que você crie o seu mnemônico, crie a sua forma de estudar e literalmente arrume um esqueminha para você associar o Bourdieu e o Passeron à denúncia da violência simbólica. Por quê? Porque na hora que você for resolver questões, independente de que
com que material você esteja estudando, independente de qual a bibliografia que você tenha, você precisa estudar com qualidade. Então, hoje eu estava, inclusive, conversando com uma professora amiga, e ela falando, olha, não adianta você resolver 1000 questões, mas seriam questões de má qualidade, ok? Então, às vezes, a gente pega sites, inclusive sites sérios, e que você discorda daquele gabarito. E quando você vai estudar aquela questão a fundo, você percebe que há um erro ali, que aquela questão ela não está correta. E aí a gente não vai entrar no mérito de plataforma de questões X ou Y, não. Às vezes você pega material impresso, materiais sérios. Eu, inclusive, tenho alguns materiais ali que às vezes eu olho e falo, não, isso aqui foi um erro de digitação. E mesmo sendo um livro que veio de uma gráfica, você percebe que pode acontecer ali alguma coisa. Então, quando você adestra esse seu olhar, você não erra mais esses autores, beleza? Então, a violência simbólica. O que é a teoria da violência simbólica? É quando eu, escola, eu faço uma discriminação, eu faço uma acepção do aluno ou daquela comunidade escolar, só que eu faço isso de forma velada. Eu não faço isso de forma explícita, não é? Às vezes a gente vê algumas questões dentro da escola e você pensa assim, mas acho que quiseram dizer foi isso, mas não disseram de forma clara. Então a violência simbólica é, como eu disse, Bourdieu e Passeron, trazendo para nós inclusive, essa fala de que a escola pratica uma dominação cultural. A gente muitas vezes escuta que determinada cultura é melhor do que a outra. Eu faço sempre essas críticas na minha aula em relação a, por exemplo, a atualização da LDB, quando ela trazia que a partir do 6º ano seria inserida uma língua estrangeira moderna. E que depois das atualizações foi colocada que é a língua inglesa. E nem foi consultado a algumas regiões do país, e não sei de onde você está me assistindo, por exemplo, para o pessoal da região sul, pela proximidade de limítrofe ali da Argentina, enfim, de países de língua espanhola, era muito mais interessante que a primeira língua fosse o espanhol. Mas a gente tem a escola praticando essa violência simbólica, aonde eu faço de forma velada a imposição de uma cultura sobre a outra. A gente tem aí vivido tempos onde a fala da diversidade étnica, cultural, de gênero, de religiosidade, ela está muito marcante na nossa sociedade. E às vezes a gente vê dentro da escola essa violência simbólica ser colocada, imposta ao aluno. E aí a gente fica percebendo que algumas mentalidades acham que uma cultura é diferente da outra, e aí você fica se questionando, mas gente, que denúncia maravilhosa é essa do Bourdieu e Passeron, gente, que sacada desses dois caras, eles falaram de algo realmente que eu compartilho, que muitas vezes a gente percebe lá, né, mas por que então a sociedade não se movimenta, não se mobiliza? Porque muitas vezes essa violência ela é praticada de forma tão marcante, tão incisiva, que já foi colocado a nós que nós não temos nem voz nem vez. Que na verdade já somos uma carta vencida. É como se você já se levantasse para cair, porque ninguém vai te ouvir, ok? Então essa é a teoria da violência simbólica. Esses dois autores costumam muito cair nas nossas provas. Depois eu volto fazendo um apanhado para você, ok? Então, professora, eles são o quê? Críticos ou não críticos? Não, eles são críticos. Não posso dizer que esses dois caras não fizeram uma crítica. Só que você segura esse crítico aí na sua manga, beleza? Vamos para a teoria do aparelho ideológico do Estado, de Antônio Gramsci e de Louis Althusser. Essa aqui é delicadíssima, porque eu percebo, eu inclusive coloquei no meu stories hoje, se tem diferença realmente de Gramsci para Althusser, ok? O que esses dois autores falam? Eles dizem que a escola, não só a escola, mas a igreja, os bancos, eles se colocam como um aparelho de dominação da sociedade. Então, o Estado, quando eu falo Estado, eu não estou falando de governo X ou governo Y, eu estou falando o Estado, aquela pirâmide capitalista mesmo. Ela se coloca num posicionamento de que eu preciso controlar essa sociedade. Eu não posso deixar que aquela pirâmide ali se desestruture, eu não posso permitir que todo mundo queira ser médico, todo mundo queira ser advogado, eu preciso ter aqueles que vão estar mantendo a base da pirâmide. E aí ela cria mecanismos para nos
engessar. E a escola é um desses aparelhos que geram em nós uma ideologia dominante, aonde nós não podemos sonhar, aonde nós não podemos buscar o nosso lugar ao sol. Então, a teoria do aparelho ideológico do Estado é a Gramsci Althusser dizendo que essa escola ela se coloca no papel de impositora. Então, isso via conteúdo, isso via materiais didáticos, imagens que são vinculadas dentro da escola. E a escola tem que ser neutra do ponto de vista de não fazer essa acepção. A escola não tem que ser neutra no sentido de achar que ela está parte da sociedade, mas ela tem que ser neutra no sentido de que eu não posso fazer a voz que vá oprimir o meu aluno, ok? Outros mecanismos de dominação que nós temos na sociedade. Os bancos. Quem de nós não fica assustado quando você recebe uma carta dizendo que o seu nome foi negativado? Então, isso é uma forma de dominar a sociedade e controlar o indivíduo. Nós temos também a igreja, e aí eu também não estou abordando profissão religiosa X ou Y, a igreja, os líderes, e muitas vezes o Estado diz a esses líderes e a essa igreja quais são os discursos que são aceitáveis dentro dessa profissão religiosa. E muitas vezes nós nos vemos engessados também por essa prática religiosa, porque a sociedade precisa nos manter no lugar, nos manter, ok? Não é objeto da nossa aula hoje fazer críticas, como eu disse, à religião X, Y, enfim. O nosso objeto é entender que o Estado ele coloca as suas garras em todos os espaços que ele pode. A polícia. Vocês já viram como é que chega as tropas de choque quando elas vão inibir uma manifestação? Elas já chegam, independente de estarem perto de você, elas já chegam dando aquelas batidas no escudo, aonde aquele barulho ele já vai gerando em você um estresse emocional. E aquilo ali é um aparelho repressor do Estado. Então a gente pensa duas vezes em avançar com a manifestação. Por quê? Porque o Estado sabe que se ele colocar alguém para reprimir, de uma certa forma ele consegue me dominar. Então esses dois caras fazem essa fala. Só que, você segurou aqui na manga? Segurou aqui na manga? Beleza. O Gramsci, ele traz uma proposta. Ele não fica, ele vai junto com o Althusser fazer essa denúncia, falar desse Estado que pratica essa dominação, que se coloca como instrumento de coerção, mas o Althusser, ele para. É como se eles estivessem indo, vou fazer uma metáfora para você bem simples. É como se eles estivessem indo no mesmo caminho e quando chega num determinado ponto da estrada, o Gramsci fala, vamos, Althusser, vamos lá, agora vamos, já que a gente cutucou a galera para pensar, vamos levar essa galera para refletir. E o Althusser para no meio da estrada. Ele fala, não, eu já fiz a minha parte, eu já levei a reflexão, eu já coloquei ali a pulga atrás da orelha, eu já coloquei uma luzinha para ser acesa. Eu não sei o que propor. E o Gramsci propõe. O que o Gramsci propõe? Ele propõe a contra-hegemonia. O que é hegemonia? Hegemonia significa dominação, imposição de uma verdade, de uma cultura. E aí o Gramsci fala, não, gente, a gente tem que combater essas verdades que nos são impostas. Outra coisa que o Gramsci fala é que nós precisamos ser intelectuais orgânicos. O que é orgânico? Orgânico é alguma coisa pura, né? Quando você fala assim, eu vou comprar uma verdura orgânica, significa que ela é livre de toda e qualquer contaminação, que ela é livre de todo e qualquer agrotóxico. Então ela é, pelo menos grande parte dela, na essência, ela é pura. Então nós precisamos de um intelectual que ele seja puro, no sentido de entender que a escola tem esse fator social. Por isso que os dois primeiros casos, o Bourdieu e o Passeron, eles se enquadram dentro dos críticos reprodutivistas. O que é um crítico reprodutivista? É um cara que critica, mas ele não faz nada para mudar. Então eu continuo reproduzindo. O Gramsci e o Althusser continuam na casinha dos críticos, mas o Gramsci não pode ser reprodutivista. Ele, nessa hora que ele resolve seguir a estrada, ele pula para a casinha do lado e ele se torna um crítico na essência. Nesse ponto, o Althusser fica. É por isso que quando você vai fazer prova, você pode encontrar algumas questões onde eles associem
a teoria do aparelho ideológico do Estado, e ele pergunte assim para você: Gramsci e Althusser fazem a reflexão da escola como aparelho ideológico do Estado, certo? Exatamente. Agora, quando ela traz os dois separados, ela vai trazer o Gramsci numa perspectiva mais aprofundada. Ela vai trazer o Gramsci dizendo para você que é possível a gente ir além dessa superficialidade, entendeu? É por isso que ele fica na casa dos críticos. E a teoria da escola dualista, que a gente tem o Baudelot e o Stablet, franceses, né? E aí ele traz para você que essa escola, ela pratica a violência simbólica, essa escola é aparelho ideológico do Estado, e essa escola ainda pratica uma forma de decidir quem é que avança e quem é que fica. Como assim? Ela cria uma escola dualista. E aí, historicamente, nós vamos acompanhar isso nas legislações da educação. A gente vai ver, por exemplo, que houve um tempo em que todo o ensino médio tinha que ser profissionalizante, então não foi dada a mim a oportunidade de escolher a minha formação no ensino médio. Então, todos deveríamos fazer um curso profissionalizante. E aí, por conta disso, uma geração inteira se viu atrasada pedagogicamente, porque quando se ia fazer vestibular, se percebia que as disciplinas que nós tínhamos visto no nosso curso de ensino médio eram disciplinas técnicas. E no vestibular era exigido de nós disciplinas de humanas. Então a gente não sabia biologia, a gente não sabia química, não sabia física, porque eu fui fazer técnico em contabilidade, fui fazer técnico em edificações. Então, uma geração inteira que foi retirada dessa possibilidade. Thelma, mas e aí? Pensa, numa geração inteira mantendo a base da pirâmide, enquanto os outros que tinham as possibilidades de complementar esse ensino conseguiram fazer os vestibulares e almejar outro tipo de formação. Isso é escola dualista. Isso é o Estado dizendo, não, a gente quer que essa geração inteira aqui vire mão de obra para nós. Isso tudo muito associado a uma ideologia tecnicista, que não deixa de estar também enraizada nos princípios do liberalismo, que é aquele advindo da administração, aquele advindo do capitalismo, aquele que realmente diz e dita quem é que merece o seu lugar ao sol, beleza? E há um nome que foi dado, né, para eles, e eles colocaram assim o Baudelot Stablet, que é a rede PP, que é a primária profissional, que é essa da base da pirâmide, e a rede superior secundária, que dita quem é que vai chegar ao ensino superior. Muito bem. Muitas vezes as pessoas já estavam tão desacreditadas que elas faziam o ensino profissionalizante, ingressavam no mercado de trabalho, mas com essa mão de obra profissionalizante, mas elas desistiam do ensino superior. Não que só quem faça o ensino superior é digno de louvor, não é isso. Mas o Estado tirou de mim essa possibilidade. E isso, inclusive via decreto, via legislação. Então, ela desqualifica o intelecto e prioriza apenas a mão de obra. Então, eu tiro a possibilidade da reflexão, da socialização e digo, olha, eu quero que seja apenas o manual. Então, isso é muito próprio de uma sociedade, como eu disse a você, fundamentada nos princípios do liberalismo, ok? Vamos resolver uma questãozinha aqui? Então, vamos lá. Nos últimos anos, diversas pesquisas têm sido dedicadas à história da didática no Brasil, suas relações com as tendências pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento. A fonte para nós, Libânio. Em cada tendência, observamos diferenças entre o papel da didática e, consequentemente, as concepções de ensino. Professor, aluno, avaliação, dentre outros aspectos sobre essa temática. Analise os itens. E aí nós temos uma questão de algarismos romanos, vamos julgar os itens. Ok, primeiro item. A didática da escola nova, e aí você tem que pensar que a escola nova está lá naquela corrente dos liberais, beleza? E aí a gente vai ter muitas oportunidades de conversar sobre as escolas liberais e sobre aquele que eu chamo de miolo, não é? A escola nova e a renovada progressivista, que também pode vir com outros nomes, mas hoje não é objeto de dar nó na sua cabeça. Então vamos lá, primeira afirmação. A didática da escola nova é entendida como direção da aprendizagem,
considerando o aluno como sujeito da aprendizagem. A ideia é de que o aluno aprende melhor o que faz por si próprio. Então, há alguns autores, John Dewey, que fala, né, e a gente também tem de Carl Rogers, e aí a galerinha ali do Miolo, Piaget, Maria Montessori, que diz que a gente aprende aprendendo. Por isso essas escolas são também chamadas de escolas ativas ou escolas pragmáticas. Então, na essência, a afirmação diz que a ideia de que o aluno aprende melhor o que faz por si próprio. Aprender aprendendo. Eu acho que a número 1 está certa. Beleza. Se você for lá para as suas assertivas, você precisa de um que traga a número 1 como opção. Então, você já elimina de cara a letra B, que ela traz 2 e 3. Você já elimina de cara a letra C, que ela traz apenas o item 2. Fica no páreo letra A, 1 e 3, e letra D, 1 e 2. Vamos ler a segunda afirmativa. Para a pedagogia renovada, e aí a gente tem renovada progressivista e a escola nova, tá bom? São as duas escolas novas, mas ainda estão na corrente liberal. Para a pedagogia renovada, a escola pública cumpre a sua função social e política, assegurando a difusão dos conhecimentos sistematizados a todos, como condição para a efetiva participação do povo nas lutas sociais. Olha só, muitas palavras bonitas aqui. E é uma escola pensante essa daqui, porque ela fala que a função da escola pública é uma função política de assegurar a difusão de conhecimento, participação nas lutas sociais. Isso não tem nada de escola liberal. Nada de escola liberal. Por mais que a gente ache ali uma vertente mais flexível, que são as escolas renovadas, não tem cara de escola liberal. Isso aqui tem cara de escola progressista, lá do outro lado. Então, o número 2 não pode ser. Voltando lá na nossa eliminação, então você tira a letra D. Tinha ficado no páreo só a letra A e a letra D. Para isso, a nossa terceira e última afirmação dessa questão precisa estar correta. Vamos lá? A pedagogia crítico-social dos conteúdos toma partido dos interesses majoritários da sociedade, né? Atribuindo à instrução e ao ensino o papel de proporcionar aos alunos o domínio de conteúdos científicos, os métodos de estudo e habilidades e hábitos, de modo a irem formando consciência crítica face às realidades sociais. Olha só. E eu ainda podia colocar aqui no final dessa questão aqui um cara pensante. Podia colocar aqui um Gramsci, não podia? É isso que eu quero que você entenda. Treine o seu ouvido e o seu olhar para que você responda às questões independente delas virem em outro formato, ok? Então a nossa resposta, letra A, 1 e 3 são os itens corretos. Vamos para a nossa próxima questão. Didática se refere a uma importante área da pedagogia e trata-se de uma disciplina fundamental para a formação de professores, considerando-se como a teoria do ensino, pois investiga os fundamentos e as condições adequadas para essa atividade. Sendo assim, é correto afirmar que, após muitos anos, né, letra A, após muitos anos de domínio no campo educacional e em decorrência das mudanças sociais e econômicas em evidência, houve necessidade de unir a didática com o seu caráter prescritivo. O que é prescritivo? Quando eu vou ao médico, ele só me dá a receita. Toma, segue. Então, prescritivo, instrumental e tentar sua remodelação para que houvesse uma evolução junto às mudanças ocorridas. E aí ele está dizendo aqui que a didática ela foi mudando. Será que é isso aqui? Vamos para a letra B. Nos primeiros anos do século XIX, houve um momento de segmento avanço, revisão de valores e busca de sustentabilidade para manter a qualidade de vida da produção em prol da sobrevivência humana. Achei que ele fugiu demais do comando. Lá no comando ele está tratando de didática e aqui ele está trazendo uma outra questão. Eu fico pensativa sobre isso. Vamos lá, letra C. O conhecimento tornou-se a separação entre os meios de produção, as culturas e as necessidades econômicas, exigindo dos indivíduos uma formação de nível superior que atendesse a essas necessidades, mas que também soubesse utilizar o conhecimento de maneira adequada e criasse sinergia entre o velho e o novo, entre o que existia e o que precisava de avanço. Professora, ainda está um pouco confuso para mim, porque o que ele trouxe no comando?
que a didática é uma disciplina importante na formação dos professores. E que, por ser essa teoria, por investigar os fundamentos, ela precisou indo, né, melhorando. Então, eu também estou achando aqui essa letra C muito engessada. Vamos para a letra D. A educação é uma instituição que tem contribuído para os processos formadores da sociedade. Desde o início da história da humanidade, os indivíduos e grupos travavam relações recíprocas diante da necessidade de trabalharem conjuntamente para garantir sua sobrevivência. Também achei que ele fugiu do que aqui nós estamos querendo em relação à didática. Professora, eu já estou ficando desesperada, só temos mais uma opção, a letra E. Vamos lá. A educação sempre esteve a serviço da produção da sobrevivência humana. Os contextos foram e são formados conforme as necessidades de desenvolvimento das ações humanas para essa transformação. No caso específico da didática, que é uma disciplina pedagógica, fundamentalmente criada para elaborar um método universal, que possibilitasse ensinar tudo a todos, sua contribuição não está na sua relação com a prática social e a necessidade de cada momento histórico, e sim no fato da análise dos seus conteúdos técnicos. Então, aqui, de fato, ele explicou o que é a didática. Professora, eu achei essa questão um pouco complicada porque parece que ele está falando mal da didática. Não. Quando você vai fazer prova, você tem que ser cirúrgico. E não é o nosso objetivo fazer com que você discuta com a questão. Ele trouxe para você qual é o papel da didática. É a teoria do ensino, ok? É a teoria do ensino. E a letra E trouxe exatamente isso. O que a didática é? Lá no final, quando ele fala assim, que ela não está relacionada com a questão social, e sim com o fato da análise dos seus conteúdos técnicos. Mas aí, professora, então a escola não tem um papel social? Tem. Por isso que a questão precisava trazer uma escola específica. Se ela trouxesse uma escola específica, escola tradicional, escola nova, crítico social dos conteúdos, libertadora, libertária, quando a banca traz a questão e traz a escola, aí você julga a didática daquela escola à luz do que aquela escola professa e defende. Aqui ele não trouxe nenhuma escola, ele trouxe apenas que a didática foi instituída para a instrução, ok? Então a sua resposta, letra E de Ema. E a nossa última questão. Na complexa realidade do contexto atual, o professor tem um papel imprescindível no processo de ensino-aprendizagem, o qual vai além de levar o estudante a memorizar conteúdos. Ponto. Nessa perspectiva, a ação docente deve ser, tá vendo? Então ele está trazendo agora um pano de fundo. Ele disse que vai além de levar conteúdo. Ele disse que essa nova perspectiva da ação docente precisa estar coadunando com o quê? O que ela precisa ter? Então, algarismos romanos. 1. Ser aberta aos questionamentos e curiosidades dos estudantes? Perfeita. Então, você precisa de uma questão que tenha a 1 como opção. Então, você já tira a letra C, você já tira a letra D. Você fica com a letra a letra B e a letra E. Beleza. Vamos ver a 2. Conhecer a realidade social de cada estudante? Perfeita. Então, você precisa de uma que traga a alternativa para você 1 e 2. Muito bem. 3. Contextualizar os saberes relacionando-os à prática social? Perfeita. Então, você precisa de uma que traga como opção 1, 2 e 3. Então, por eliminação, você já tira a letra C, já tira a letra D, porque ela não trouxe a 1 e 2, ok? E você já tira a letra A, porque ela só trouxe 1 e 2. Então, você precisa agora colocar o seu trunfo, a número 4. Então, ou vai ser todas aqui, ou ele vai te dar a opção de 1, 2 e 3, ok? Ou será a letra B, ou será a letra E. Precisa, então, assumir uma postura centralizadora para manter o foco e a disciplina dos estudantes? Não, senhor, de forma nenhuma. Ele trouxe um docente agora contextualizado e preocupado com o social. Então, você elimina a letra E, a sua resposta é 1, 2 e 3. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Por uma questão de logística, por uma questão de tecnologia, a gente teve alguns cortes, mas eu acredito que as questões foram abordadas a contento e acredito que a gente conseguiu falar muito sobre os autores. Gramsci, Althusser, Bourdieu, Passeron, Baudelot e Stabler. Recordando que nós temos os críticos, os não críticos e os críticos reprodutivistas. Desses 6 dos quais falamos, um caminhou e seguiu. Quem foi? Gramsci. Os outros ficaram aqui na perspectiva
do crítico reprodutivista, aquele que fala, mas que infelizmente não traz uma proposta de mudança, ok? Sangue na caneta, te espero nas próximas, viu?